Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje eu vou conversar com ele, que é nascido em Mogi Guaçu, é fanático por futebol, engenheiro de telecomunicações, defensor do lema Conectar para Solucionar, o deputado federal, suplente de deputado federal e presidente do CREA São Paulo, Vinícius Marquesi. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Patrick. Prazer falar com você. Não, igualmente, grande satisfação receber você aqui no programa Business 360. Muito obrigado por nos receber aqui na sede do CREA São Paulo e seja muito bem-vindo ao programa Business 360. Obrigado, Patrick. É uma honra poder conversar um pouquinho sobre essa visão 360, de diversas maneiras de enxergar esse universo do empreendedorismo. Também é uma honra recebê-lo aqui na sede do CREA. Espero que a gente possa contribuir aí para o debate e para também iluminar o caminho das pessoas aí que estão aí em momentos importantes da carreira. Sem dúvida nenhuma, a gente fala aqui no programa que um dos pilares principais do programa em si é a inspiração, né? Então, poder trazer histórias e trajetórias de pessoas que inspirem os outros e, como você falou, né, trazer um pouco de luz, talvez até. Não é fácil empreender no Brasil. Um grande executivo uma vez me falou que o Brasil é um dos países mais hostis para empreender, e eu acho que ele tem razão. Então, a gente tem um caminho grande para ajudar o empreendedor nessa sua trajetória. E você que é um político e é uma pessoa de destaque, na verdade, no mundo do empreendedorismo também, porque você é empreendedor, contribui bastante com o nosso programa nesse sentido. Vamos bater um papo tranquilo, de leve, é bem esse bate-papo mesmo. Eu sempre começo, Vinícius, perguntando para os meus convidados sobre como tudo iniciou, né? O início da trajetória. Então, essa é a primeira pergunta, né? Como é que foi a sua trajetória até aqui, né? Eu sei que você é do interior de São Paulo. Sim. Conta um pouquinho para a gente. Primeiro, eu acho que começa com aquele momento da vida, acho que da maioria dos adolescentes, que precisa definir uma profissão, né? E ali, acho que, no meu caso, foi por eliminação. Eu comecei por o que eu não queria ou que eu não tinha aptidão. Aí você vai eliminando algumas possibilidades, por exemplo, saúde, medicina, né? Que muito se fala nesse momento de decisão. Isso é uma carreira que tem, aparentemente, uma boa remuneração, né? Eu não posso pensar em que eu desmaio. Igual a mim também, eu não consigo, cara. Não consigo, eu tenho pavor de agulha. Exato. Então você vai eliminando, né? Usei para ilustrar e aí também começa algumas coisas a fazerem sentido. Sempre gostei da área de exata, sempre tive curiosidade para entender como que as coisas funcionavam, né? Desde os brinquedos e ao longo aí da infância, da adolescência, e decidi por fazer engenharia. Dentro da engenharia há um universo de possibilidades também, né? Aí também usei o mesmo critério, fui eliminando as que eu não me via atuando. Então, a civil, por mais que seja aí a que representa a maior parte dos engenheiros aí no estado e no país, e é uma profissão que eu acho muito bacana, porém eu não me via inserido ali nesse segmento. E aí eu sempre gostei muito de tecnologia, dessa parte de comunicação, né? De como as coisas se conectavam. E aí optei por fazer engenharia de telecomunicações. E a partir daí, né, eu comecei a me relacionar mesmo de uma maneira distante com o conselho, que é o conselho da profissão, né? Quem regulamenta a profissão. E aí, por ter ali uma visão muito crítica com relação ao conselho, por provocar muito pessoas que falavam sobre o conselho, né? E teve um caso específico onde eu acabei criticando o conselho para um professor que estava falando a respeito. Ele acabou me provocando de volta, perguntando o que eu já havia feito para melhorar esse conselho que eu tanto criticava. Ele deu a deixa, né? Ele falou assim, ele ainda brincou, falou assim, para reclamar tem bastante gente, para ajudar a fazer é muito difícil de encontrar. E aí isso me provocou realmente, né?
mexeu ali com o ego. Pô, Os brios. exatamente. Aí eu acabei me aproximando, né? Acabei enxergando que era uma ferramenta bastante interessante para você impactar a vida de muita gente, né? Por meio da profissão, por meio de ações. Em paralelo, eu atuei na iniciativa privada, né? Em grandes empresas aí da área de telecom, fui estudar fora, né? Aí voltei, comecei a empreender, em paralelo continuei atuando na classe, né, por meio do conselho, e hoje estamos aqui, né? Que legal, bacana essa trajetória. E a gente estava comentando que o curso de engenharia de telecomunicações, na época, era diferente, né? Não era algo que tão conhecido. Na época era muito promissor, Patrick. Você tinha ali em 2006, eu colei grau em 2006, comecei de 2006. Né? Você tinha ali os celulares como uma revolução. Sim. A gente não tinha iPhone, você tinha... O celular, ele era um telefone que era móvel. Grandão. Você tinha ali, por que chama, né? Telefone móvel. E realmente, a única coisa que você tinha, em vez de você ter aquele telefone na sua casa, você passava a carregar o telefone na cintura. Exato. Essa era a única utilidade, era falar. Aí depois vem as mensagens de texto, começa a se falar de dados em celular e hoje o celular se transformou no que se transformou. O que você menos faz hoje é usar ele para falar. Exatamente. Você pegar 10 amigos seus, né, e perguntar para eles, eu falo assim, cara, quantas pessoas você ligou essa semana? Eu falo assim, pô, acho que umas 2 pessoas devem ter recebido umas 3 ligações. Exatamente. É isso. E você usa o celular para tudo. Então, para banco, para o WhatsApp, que é a grande ferramenta, para jogar, para assistir Netflix, para assistir jogo, para fazer tudo. Mas para ligar mesmo, que era o objetivo inicial dele, você não dá mais. É verdade, você falou uma coisa engraçada, porque até cria nas pessoas uma síndrome de abstinência ficar sem celular, né? Eu mesmo, viu? Sem celular. Cadê meu celular? Tá doido. Não dá para você, é quase que nem respirar, né? O celular é um negócio que se transformou numa necessidade de viver, né? A gente até tem efeitos colaterais do uso excessivo, aí sim, do celular. Os jovens não saem do celular. Mas, de fato, como você falou, você resolve a sua vida com o celular, né? Então, isso em 2006 ainda não era assim. Não. Mas depois, com a chegada do conceito de smartphones, né, eu acho que aí o iPhone que você mencionou veio para revolucionar, isso mudou totalmente a perspectiva. Exatamente, e é engraçado, né? Hoje, se alguém te liga, você fala, meu, o que esse cara tá me ligando? Tá me ligando? Eu não quero conversar, eu quero mandar WhatsApp. O que tá acontecendo, né? Se algo é estranho, né? Virou brinquedo de criança. Hoje seu filho lá tá chorando, você falou, brinca aí um pouquinho, isso, acabou. Isso. Né? Põe galinha pintadinha lá, acabou. Isso. Então era muito promissor, né? Já se tinha uma discussão muito sólida de que essa ferramenta abriria um leque de oportunidades e seria muito revolucionário. Então isso acabou, naquele momento, me gerando uma curiosidade e um interesse pelo novo. Sim. Né? E eu acredito que, da minha parte, assim, eu acabei sendo muito feliz na escolha, porque eu acabei gostando do curso, né? Tem uma parte que é muito chata. Taubaté, né? Você Universidade de Taubaté. Atuei no segmento, né, durante um tempo, até hoje, de alguma maneira, eu trabalho no segmento, porque a gente fala muito de transformação digital, fala muito de tecnologia como ferramenta de melhoria de negócio. Então, acabou sendo realmente o alicerce de toda essa carreira. Exato, você se encontrou bem, até porque estudando um pouco a sua biografia, a gente percebe, você fala isso muito, você é um defensor também de inovação e tecnologia, e aí você, como político também, atuando nessas políticas, a gente já vai falar já do seu escopo, né, de atuação em Brasília, que eu acho que é muito importante também, mas você também lida bem com o conceito e é algo que você se dedica, cidades inteligentes, né? Que tem tudo a ver com essa conectividade. Exatamente. Daí eu acho que talvez venha também o slogan, que eu achei muito legal, até elogiei o teu pessoal de comunicação que usa isso, conectar para solucionar. Exatamente. Concluindo, né? A engenharia acabou me dando um alicerce ali, tanto nessa parte técnica de telecom, que aproxima muito com tecnologia, com inovação, mas a graduação de engenharia, o curso de engenharia, ele te ajuda
a aprender a solucionar problema. Exatamente. Você passa ali todo o período da universidade, você passa sendo estimulado a pensar em problema. Exatamente. Então você precisa entender o problema para trazer algum tipo de solução. Então isso para mim são as duas grandes ferramentas que a graduação me trouxe, né? Essa aproximação com a inovação, com a tecnologia e a forma de pensar em problema. E trazendo para esse conceito de cidades inteligentes ou conectar para solucionar, né? Na verdade, o mundo funciona assim hoje, Patrick. Exato. Você, às vezes, você não precisa inventar nada novo, mas você precisa saber aonde encontrar a solução. E quando a gente fala num estado que tem 645 municípios, com vocações diferentes, com administrações, né, que são autônomas, né? A prefeitura tem sua autonomia, né? E a facilidade, né? O privilégio que o CREA me dá de eu poder conhecer praticamente os 600, eu já estive fisicamente em praticamente todos os municípios do estado de São Paulo. Poxa vida. Nós conhecemos pelo menos uma pessoa de cada um dos 645 municípios, porque o CREA acaba tendo seus representantes, seus inspetores, que ajudam na fiscalização. Então isso te dá uma capilaridade, que às vezes você está numa cidade que tem determinado problema, você fala, eu já vi esse problema em tal cidade, Exato. já sei quem resolveu o problema, sei como resolver. Então o que eu faço? Eu conecto os dois, falo, fala com fulano, que eu acho que ele já fez isso aí lá atrás, lá em Tupã, né, que dá 600 quilômetros daqui. Exato. O telefone, aí eu ligo pro cara e falo assim, fulano vai te ligar, cara, ele tá com um problema parecido com o que você teve uma vez. Na hora que conecta, você fala, Vinícius, putz, obrigado, cara, falei com fulano, achei, resolvi o problema. Tá vendo? Você, na verdade, conectou duas pessoas, um que já resolveu o problema, que já típico passou de por engenharia. Aquela dor, né? Exato, já passou por essa dor. E aí você conecta, aí você encurta caminhos, que você está usando uma gestão estratégica. E eu imagino que o CREA administrar 645 cidades e tem CREA em todas as cidades. A gente tem unidades em 200 cidades. 200 cidades, mas... Exatamente. Quer dizer, engenharia está presente no estado inteiro. Mas nós temos um representante, pelo menos, em cada um dos municípios. Ah, sim. Então às vezes eu não tenho unidade física, mas eu tenho lá um representante. Perfeito. Então, isso realmente, como você falou, a capilaridade que... Aí eu acho super até natural, dá para entender, conhecendo tantas cidades, faz todo sentido, né? E ouvindo tantas demandas e verificando tantos desafios a serem resolvidos, devido à sua função, né, como presidente do CREA São Paulo, é natural você se aproximar da política, eu imagino. Sem dúvida. Né? Eu acho que é um caminho natural, porque, como eu falo também no programa, a política ela influencia tudo. Se você não gosta de política, alguém que gosta vai influenciar a sua vida. Platão, né? Exatamente. O grande castigo para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. Exatamente. Essa é a maior verdade que existe. Né? Então é muito importante, e no empreendedorismo, por isso que também a gente recebe e convida muitos políticos do poder executivo, legislativo, que tem uma influência direta sobre a força motriz do empreendedorismo, fazendo leis, projetando, na verdade, o futuro e as perspectivas para que o empreendedorismo se desenvolva. Então, aí fez toda a lógica do mundo, a sua conexão e a entrada e a aproximação na política. Mas antes da gente falar na política, falar um pouquinho sobre o CREA em si. Você já está no CREA como presidente há um bom tempo, você foi reeleito, né? Sim. Então isso mostra que foi muito bem avaliado. E me conta um pouco, assim, até para quem não é familiarizado com o CREA, nossos telespectadores têm um espectro bastante variado de perfis. Falar um pouquinho sobre o perfil do CREA, o que ele faz, e depois os projetos que você está se dedicando mais dentro do CREA. Tá, vamos lá. É muito bacana, né? Porque a grande maioria das pessoas conhece a marca CREA. Exato. Você conhece o CREA? Você conhece. O que o CREA faz? Aí, às vezes, até o próprio engenheiro não sabe realmente qual a finalidade de um conselho profissional ou do CREA São Paulo. Conselhos profissionais como o CREA São Paulo, eles existem para proteger a população. Uhum. Ou seja, ele não é um conselho para proteger o engenheiro. Ele foi criado lá atrás, né, por
por meio da legislação, por isso que é o envolvimento com a política, o que rege Sim. o conselho é uma lei federal, né? Então isso é importante na política, também é uma questão bastante interessante do porquê estar próximo da política, mas essa lei ela determina a fiscalização do exercício profissional para proteger as pessoas. Por quê, Patrick? Essas profissões elas incorrem risco à vida. Sim. Né? Existem pessoas envolvidas na atuação profissional. Então, o papel do Estado é proteger a população. Segurança pública é papel do Estado. Só que seja a pessoa, se o Estado, né, a União, tivesse que criar uma polícia, né, uma autoridade de fiscalização para cada uma das profissões que incorre risco à vida. Então, medicina. Por que existe o Conselho de Medicina? Para exigir que tenha um médico lá quando você for no hospital e não tenha um engenheiro mecânico. Exato. Porque vai entrar lá e falar assim, putz, o coração e a bomba do Fusca funciona da mesma jeito, mas pode ficar tranquilo, senta aí na maca que eu vou operar seu coração porque eu sou engenheiro, eu sei como funciona. Você vai deitar na maca? Não vai. Então, para que serve? Né? É uma extensão do poder público. Exato. Não recebe recurso da União, né? Não tem nenhum tipo de transferência, mas tem a responsabilidade igual qualquer outro órgão público. Ou seja, então se você pegar os conselhos profissionais, eles usam o brasão da República. Sim. Então, Serviço Público Federal. Então, se você comprar aqui uma caixa de xícara errada, você vai preso. Sim. Então, você tem a responsabilidade... Toda a fiscalização. Exato. Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal. Ótimo. Então, você tem que ter... Você é submetido a todo o rigor da fiscalização, mesmo sem receber dinheiro público. Engraçado então, isso. Exatamente. Com um objetivo, proteger as pessoas do exercício profissional. Ou seja, então o que o CREA faz no final? E aí a gente faz uma relação, sim, com relação à profissão. Eu exijo que à frente de todas essas atividades que são da minha responsabilidade aqui como gestor, tenha um profissional responsável. Então, à frente, né, de qualquer construção de prédio, eu tenho que exigir ali um engenheiro que tenha atribuição para estar ali, o engenheiro civil. Putz, mas tem elevador, eu preciso de um engenheiro mecânico. Entendi. Por quê? Porque todos esses equipamentos, ele tem pessoas utilizando. Então, eu não posso deixar, por exemplo, um médico ir lá cuidar do elevador de um prédio. Perfeito. Isso, você sabe que você trouxe um tema que talvez nem todos os nossos telespectadores ou a população saiba. O principal objetivo é a população, proteger a população e não ser um sindicato dos engenheiros. Exato. O sindicato tem esse papel, proteger os engenheiros. Exatamente. É claro que indiretamente, quando você exige que tenha um profissional habilitado à frente, você acaba realmente atuando em prol de profissionais que passaram ali um período, que estudaram, que se habilitaram. Então você exige que tenha aquele profissional. Se você não estudou, você não pode ocupar aquela posição. Isso é uma questão legal. Não é uma questão da minha vontade. Eu não acordei cedo e falei assim, eu quero defender os engenheiros. Não. Eu acabo exigindo a participação de engenheiros aonde de atuação privativa de engenheiros. Sim. Então é muito bom para a engenharia. Muito bom. Muito. Também. Mas a minha função é proteger a sociedade. Não, isso é muito legal e tem várias frentes. A engenharia, né, ela, como você falou, resolver problemas de todas as áreas, então tem muitas variantes de engenharia. A engenharia civil é totalmente diferente da engenharia mecânica, que é totalmente diferente da engenharia química, que é totalmente diferente até tem similaridades com a engenharia de alimentos, mas engenharia biomédica, diferentes variantes, engenharia de telecomunicações. Então, os agrônomos, engenheiros agrônomos, até está na sigla, né? Exatamente. Os profissionais das geociências, os geólogos, os geógrafos, os tecnólogos, estão todos registrados todos aqui dentro. Exatamente. Maravilha. E você, quantos mais ou menos tem hoje? Então, 350 mil profissionais registrados aqui, 95 mil empresas. Muita gente, 350 mil profissionais cadastrados, registrados. É o maior conselho profissional da América Latina. Que legal. Parabéns. Grande responsabilidade de fazer essa gestão. Fazer um parênteses agora, até em relação ao que você falou, me ocorreu quando você estava comentando, como as profissões também estão dinamicamente evoluindo, né? Sim. Frequentemente eu faço essa referência a uma entrevista que eu fiz com o professor Antônio Carbonari Neto, um grande estudioso e um grande especialista em educação e em profissões. E a gente falou com ele sobre engenharia biomédica e medicina, eu me lembrei disso. E ele visualizou que o futuro vai ser uma área
cinzenta entre o que é medicina, o que é engenharia biomédica, o que é eletrônica, o que é engenharia elétrica, porque como a tecnologia e a inovação avançam muito rapidamente, hoje as próteses e o que você tem ali no corpo, às vezes, estão até daqui a pouco vai ter chip sendo implantado. A minha sobrinha, ela estudou nos Estados Unidos engenharia biomédica e ela tem uma interligação muito grande com medicina, engenharia e medicina falando a mesma coisa ou convergindo. Então isso é interessante também, a convergência de muitas profissões ou a mudança de muitas profissões, né? Hoje, Patrick, vamos fazer aqui provocar uma reflexão nas pessoas. Você entra num centro cirúrgico de qualquer hospital. Você vê mais medicina ou mais engenharia dentro de um centro cirúrgico? Talvez mais engenharia. O que eu falo? Eu falo assim, equipamento. Fique mais preocupado com a manutenção de tudo aquilo ali do que se o médico realmente é bom. Exato. Entendeu? Você tem que ou ter a mesma preocupação. Porque uma falha técnica ali, e isso eu falo porque é uma realidade, é uma das frentes de atuação nossa, que é a fiscalização de hospitais. Né? Porque aquele equipamento... Existem vários casos, né? Os especialistas aí da engenharia clínica, né? que é uma das áreas que também cresce muito, a gente, por meio de parcerias, a gente começou a fiscalizar desde 2016 hospitais. Né? Porque existem diversos casos de que falhas técnicas levaram pacientes a óbito. O cara entrou para operar o menisco do joelho e saiu morto. Nossa. Entendeu? Falhou. Exato. Energia elétrica ou uma equipamento. Questão técnica, aterramento. Tem várias. Infelizmente, vários casos ali que a irresponsabilidade e a falta de um profissional à frente dessas iniciativas técnicas levou ali a morte de pessoas. Que você jamais imaginaria, vai fazer uma Exatamente. cirurgia. Você tem o melhor médico que está lá, que realmente tem a questão técnica dele, mas na hora que ele foi usar o equipamento não estava devidamente adequado para aquela operação. E aí, a gente tem. Então, hoje, a engenharia, sem dúvida nenhuma, ela é tão importante quanto um bom médico. É a mesma coisa na aviação. A engenharia aeronáutica e o piloto. Quer dizer, você pode ter o melhor piloto do mundo, do jeito que hoje está a tecnologia dos aviões, quer dizer, o que comanda o avião praticamente, acho que 90% do tempo do voo é engenharia ali, aeronáutica, eletrônica, elétrica. Então, e os profissionais, apesar de serem muito bem treinados como pilotos, o treinamento deles envolve, às vezes, grande parte do tempo do treinamento é gestão do equipamento eletrônico e elétrico. Que tem que estar preparado por um profissional para Exatamente. poder ser operado. Exatamente. Então, a gente está falando aí as profissões, né? Que realmente a engenharia está em tudo, a técnica, a inovação. Usando um exemplo, né? A gente está aqui na Faria Lima, para quem está acompanhando a gente, na Faria Lima com a Teodoro. A gente está praticamente em cima da linha amarela do metrô. É uma linha que não tem maquinista. Não tem maquinista. É uma linha que ela opera opera sem maquinista. Ela é totalmente automatizada, é autônoma. Né? Tem um centro de operações, mas você não tem maquinista. O equipamento está calçado em um projeto de engenharia, uma autonomia da composição. Não, maravilhoso. E uma das últimas entrevistas que eu fiz também foi com um cientista da Unicamp, e é bacana ver que as universidades, no caso a Unicamp, também trabalhando fortemente na tecnologia das cidades inteligentes, carros autônomos, quer dizer, a gente tem um intercâmbio com a tecnologia de fora, mas é bacana ver as universidades nacionais, estaduais ou federais também trabalhando em tecnologia de ponta, né? Então, claro, você fala de uma obra como o metrô, tem grandes empresas multinacionais embarcando tecnologia. Mas você, como um defensor de inovação e tecnologia, eu imagino que você incentiva muito a tecnologia também nacional e os centros de pesquisa, os engenheiros têm laboratórios bons nas universidades locais, né? Sim, não, sem dúvida. Acho que a academia, né, investir em educação, em desenvolvimento, pesquisa, é a grande base para tudo. É a única maneira de a gente realmente mudar a nossa realidade como país, como nação.
Educação, academia. Investir na base, para mim, é a capacitação e desde a base mesmo, assim. Desde o ensino primário. A gente precisa mudar a cultura de ensino aqui. Isso aí, sem dúvida nenhuma. A gente tem isso muito claro, né? Quer dizer, nada se constrói sem a educação. Sim. E fazendo um link com o empreendedorismo, embutir cada vez mais também o espírito empreendedor nessa educação, sim, porque uma das grandes demandas que nós profissionais encontramos depois que a gente passa a exercer a profissão no mercado, se a gente pudesse voltar ao tempo de universidade, ter tido a experiência de interagir com profissionais experientes do mercado. Quer dizer, trazer a experiência da vida real e prática um pouco para dentro da academia também. Claro que tem gente que defende que a experiência na prática se aprende na prática, mas eu também sou engenheiro, não custa nada a gente ter políticas de educação públicas em que a interação com profissionais do mercado seja durante o período também da universidade, né? Sim. Trazer esse conhecimento para dentro. Um intercâmbio maior, né, entre o momento de formação dos futuros profissionais e a necessidade de mercado. Esse é acho que dos grandes gaps que a gente tem hoje na formação de pessoas, é essa distância. Não tenha dúvida. E aí, já fazendo um link para a próxima pergunta, e você tem total condição de ter essa perspectiva, porque você é empreendedor e é político. Na sua visão, o que o Estado e como o Estado pode facilitar, fomentar, incentivar, motivar o empreendedorismo? Olha, Patrick, primeiro, dar condições, segurança jurídica, estimular, é uma política pública, né? E não atrapalhar. Sim. Quando não atrapalha, aí já é uma grande coisa. Já é uma puta ajuda, né? Já é sim. No momento que o país e que nós vivemos aqui, só não atrapalhar já é muito bom. Mas é óbvio que a gente sempre vai ter esperança de que o Estado promova boas políticas públicas, porque não tem jeito, né? Tudo nasce do Estado. Se você tem uma boa administração pública, o restante acaba sendo consequência. As grandes revoluções, transformações, as revoluções industriais, as ondas, né? A internet, tudo nasce do poder público. Onde você tem recursos para investir, onde você tem possibilidade de escala, onde você consegue realmente mudar a vida das pessoas. Então, eu acho o seguinte, nós temos uma necessidade de mudança de cultura e a população precisa saber que a política ela é fundamental para a gente viver melhor, para o produto da prateleira ser mais barato, sabe? Infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, não quero saber de infraestrutura, eu quero saber se o tomate vai baixar, se o feijão vai custar mais barato. Não tem como você baixar o produto na prateleira se você tiver uma logística ruim, e logística depende de infraestrutura. Total. Ou seja, sucatear a infraestrutura como a gente sucateou nos últimos anos, né? Óbvio, a maior consequência é no bolso nosso. Não tem jeito, custa caro. Você transportar da onde produz para a prateleira do supermercado, né, tem um custo. E quanto pior for esse transporte como um todo, se o caminhão furar o pneu porque não tem estrada, se ele precisar percorrer um caminho mais longo, se ele precisar pagar muito pedágio... Custo que agrega e vai ficar caro. O produtor de feijão vai repassar isso para você, não vai tirar do bolso assim, não, tô com dó do Patrick, vai pagar caro no saco de feijão, putz, vou ficar com esse custo para mim. Vou segurar isso para mim? Não, vai repassar. Então, por isso que é muito importante, né, o Estado realmente ter um planejamento, ter um programa de governo. Né, então, que a gente chama de política pública, né, de 4, 8, 10, 15, 20 anos. Não tem jeito. E a parte de impostos também, né? A gente tem a possibilidade de ter perspectivas de outros países também. E a gente tem que sempre destacar que o sistema tributário do Brasil é muito complexo. Tá doido. É um negócio que o empreendedor... Eu não conheço algo assim mais complexo, porque tem as legislações tributárias estaduais que interagem, municipais, federais, um pouco assim, uma cultura, acho que, eu não sei,
devido ao hábito, sempre usar os impostos como uma válvula de escape para consertar o orçamento. Isso é terrível. E a grande maioria, né, do percentual de impostos está tudo na União, né? Aí depois você vem para o Estado, depois você vem para o município. E as pessoas vivem e moram na cidade. Na cidade, tudo acontece É que tem o cidade. menor recurso. Exato. Então, os prefeitos têm uma dificuldade muito grande em operar investimento, porque tem orçamentos reduzidos, a grande maioria do imposto que a população da cidade recolhe vai para a União, para ela fazer a distribuição. Aí nessa distribuição, o último que recebe é o prefeito. Aí fica complicado. Essa cultura de que o prefeito fica num círculo, né, que ele não fecha nunca de buscar recurso no Estado, buscar recurso em Brasília. Pires na mão, né? Que a gente fala que é o pires na mão. Que as coisas acontecem na cidade, né? Os investimentos são na cidade. Claro que você tem as obras estaduais e federais, mas uma grande parcela dos investimentos de infraestrutura são na cidade. Sim. Então, os problemas estão na cidade. O problema de mobilidade está na cidade, de habitação está na cidade. Está tudo no município. Exatamente. Saúde. Tudo na cidade. Então, daí vem também uma grande ideia e um grande conceito que muita gente que eu converso vem reverberando isso, eu acho fantástico, o conceito de cidades inteligentes. Sim. Né? Cidades inteligentes, até porque tudo acontece na cidade. Explora um pouquinho esse conceito, essa ideia e a tua visão, né, sobre cidades inteligentes. Aí é um debate bastante legal, uma conversa boa. Porque quando se fala em cidade inteligente, a maioria das pessoas pensa em tecnologia. Pensa, pra gente que é das antigas, Patrick, pensa na cidade dos Jetsons, lá, carro voando. Tudo, assim, extremamente tecnológico, computador. Não é. Cidade inteligente é uma cidade que funciona bem. Mais eficaz. Uma cidade que teve seus problemas ali solucionados, seus principais problemas solucionados. Não é uma cidade também que não tem problema. Tá? Então, os indicadores de cidades inteligentes, eles são, na grande maioria, indicadores como de qualquer outra cidade. Né? Você atingiu bons níveis de prestação de serviço, você é considerado uma cidade inteligente. Então... Entendi. Os níveis de serviço que a cidade proporciona para o cidadão, esse é o principal, talvez um dos principais fatores de medição para classificar ela como uma cidade inteligente. Exatamente. Quer dizer, a finalidade. Agora, como alcançar, daí entra Você pode usar o que você quiser, que for útil, estiver dentro do seu orçamento, para que esses indicadores sejam bons. Então, nós temos aí cidades que são consideradas, né? Existe aí um conceito, uma certificação para isso, né? Já mais do que uma hoje em dia. Mas existem cidades que você olha, são cidades... Copenhague, por exemplo. É uma cidade que não tem nada de tecnologia, é uma cidade extremamente clássica, né? Bom exemplo. Mas você tem cidades que já estão, Seoul, na Coreia do Sul, já é uma cidade extremamente tecnológica. Mas as duas são consideradas cidades inteligentes, né? Mas por quê? Porque elas atingiram níveis de serviços muito bons. Aqui no Brasil nós temos duas, Pindamonhangaba e São José dos Campos, que chegaram em bons indicadores aí. Mas a gente não pode ter, né, quando se fala em cidade inteligente, a vitrinalização do conceito. Então você pega um prefeito que vai lá para a China, compra o semáforo da Samsung de última geração. Nossa, aquele semáforo... Aquele semáforo é um computador, ele vai conseguir organizar o trânsito. Aí ele coloca o semáforo, ele não tem infraestrutura para operar. E para que o semáforo faz? Acende o verde, acende o amarelo, acende o vermelho. Exatamente. Bom exemplo. Mas eu tenho um semáforo de última geração que só minha cidade tem. Adiantou? E aí ele tem problema de saneamento básico há 20 anos. Ele não vai conseguir atingir os indicadores para ser considerado uma cidade inteligente, mesmo ele tendo um semáforo que ninguém mais tem no mundo. Você entendeu? Aí entra um pouco da questão a política, né? Porque alguns gestores, eles veem justamente assim, não, eu quero entregar, por exemplo, no exemplo aqui, esse semáforo, porque está na minha gestão, e depois eu não sei o que vai acontecer. O próximo que instale, mas eu trouxe o semáforo. Não, tem que pensar sempre a médio e longo prazo, não é isso? E pensar em solucionar problemas. Porque cidades inteligentes, o que é ser uma pessoa inteligente?
a pessoa que soluciona o problema. Claro. Cidades inteligentes é o mesmo conceito. Olha aí a engenharia Entendeu? de novo, né? E é muito importante a população estar atenta nisso. Sabe? Não adianta... é legal você fazer um reel agora, nos melhores momentos, falando aí pro... Exato. Não adianta você ter o melhor semáforo do mundo na sua cidade se o saneamento básico, a água potável não chegar na sua torneira. Entendeu? Então é mais importante você cobrar a água, né, o esgoto tratado da sua cidade, do que aquele semáforo de última geração. Exatamente. Então, exatamente. E isso é o que é realmente ser uma cidade inteligente. Exato. Não é ter um semáforo computadorizado, mas sim você ter água potável na sua torneira. Muito bom, Vinícius. E assim, uma coisa que eu queria, fazendo a ligação com o que você acabou de falar, e o que a gente falou no início, né, do cidadão se envolver com política no bom sentido da palavra. Né? Quem não gosta de política vai ser governado por alguém que gosta, Sim. Platão falou isso. Se envolver com política no bom sentido. Eu vejo muitos amigos meus, ou do círculo mais próximo, eu cansei eu não quero mais saber de nada, esquerda, direita, centro, para mim isso esgotou. Não é a melhor saída você se abster a vida política, no sentido de acompanhar o que está sendo feito, porque aí sim, o cidadão, que é o mais impactado pela política, ele meio que faz uma abdicação, ele abdica tudo, eu não quero mais saber de nada, e aí fica, entre aspas, a Deus dará, né? O cidadão tem que cobrar, sim, tem que se envolver, sim, não é isso? Essa é a vitória do político ruim. É. Para cada pessoa que desiste da política, é a comemoração do político que não quer que as coisas mudem. Isso. Então, as pessoas precisam saber. Falar, quando você desiste, você perdeu a queda de braço para o cara que não quer mudar. Exatamente. Exatamente. E é uma queda de braço, realmente. E atuar politicamente não quer dizer você se filiar num partido político. Não. Não há a necessidade disso. Eu mesmo, eu tenho 39 anos e fui me filiar em um partido, porque achei que era o momento, junto com outras pessoas, de realmente colocar o nome à disposição. Mas eu nunca tinha sido filiado em partido. Claro. Mas sempre gostei de política. Sempre gostei de participar dos debates. Sempre tive a minha decisão na hora de escolher os representantes. Então, atuar politicamente não quer dizer você ter um partido político ou ser candidato a nada. Ou ser militante, ou tal. Não é isso. É você ser consciente. Isso, é você não fechar as suas antenas não, eu cansei, tá muita briga, eu não quero... Não, tudo bem. Eu acho que... Mas abdicar ao direito de participar da vida que vai ser governada para você, isso não tem sentido nenhum. As decisões serão tomadas. Serão tomadas. Eu só voto a cada 4 anos, eu vou lá e voto. Sim, você tem que se preparar, você tem que cobrar, você tem que estar em contato. Então, olha só, o programa é de empreendedorismo, mas eu faço questão de passar essa mensagem, porque, como a gente falou no programa, empreendedorismo e economia e prosperidade e qualidade de vida é conectado totalmente às políticas públicas. Sim, as decisões que são tomadas. Não tem como. O quanto de imposto a sua empresa vai pagar, o quanto você paga de imposto é decidido por políticos. Exatamente. Então é o Congresso que decide, são pessoas que vocês colocaram lá. Exatamente. Então depois não adianta você falar, minha empresa paga muito imposto, onde já se viu. Pô, você cobrou? A gente está discutindo uma eventual reforma tributária agora. Você sabe quem você votou para deputado federal? Exatamente. Cobra o seu representante para que ele haja de acordo com o que você acredita. Isso é muito importante. A gente, na semana passada, entrevistou a Carol Venuto, que ela é presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, e ela tem um propósito, a ABRIG, de justamente facilitar também a interlocução das empresas com o Congresso, porque não adianta depois reclamar. E fazer isso de maneira profissional, dentro da ética, oficializada, você tem que ter canais de comunicação. Eu acho que nas cidades as pessoas têm que acompanhar e cobrar e apoiar, se assim desejarem, os seus políticos locais, mas com o Congresso também, você que está sempre em Brasília. Eu acho que super importante. Esse é o caminho, você lutar por boas políticas, por boas decisões do Congresso que vão afetar a sua vida, né? Associações como a que você citou, né? Entidades, pessoas, grupos de pessoas, a gente precisa realmente participar dos debates
de maneira a embasar as decisões para que no final, quem vai ser beneficiado pelas boas decisões somos nós. Maravilha. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, Bom. que a gente gosta de conhecer também o lado pessoal do nosso convidado. Eu li na sua biografia, São Paulino fanático. Pô, nem fala. Desde sempre. Tô sofrendo ultimamente. Legal. É. Mas você sabe que o São Paulo teve a época de ouro, 92, 93, campeão mundial. 2005, 2006, 2007, 2008. E agora vacas magras, alguma coisa. Agora tá difícil, meu, torcer pro São Paulo. Futebol é uma coisa que é uma paixão, né? Desde pequeno. Mas se tem uma coisa que me tira do sério... É futebol. É futebol. Você acompanha? Você vai em jogos? Vou em jogo, brigo, né? Não tem jeito. Que legal. Não tem jeito. Eu brigo com meus amigos, um dia de jogo desligo o celular. Não quero falar, Não quero, nem São Paulo perdeu, conversa comigo. É difícil de perder, mas quando perde eu fico bravo. Boa. Exatamente. Outra coisa muito legal. É uma paixão. É uma paixão, isso é legal. E uma outra coisa. Mas você joga também? Ou jogou? Você joga também? Pra caramba. É mesmo? O que eles estão dando risada? A tua equipe aí, o teu staff. Pro pessoal das associações aí do estado, toda associação, geralmente, ela tem um campo de futebol, tem uns campeonatos. Já fiz gol em todos os campos de todas as associações do estado. Olha, é verdade isso, pessoal? Viu só? Não, o pessoal que trabalha comigo não me deixa mentir. Que legal. Que legal, parabéns. No esporte, ele é muito bom em várias coisas. Eu também sempre fui do mundo do esporte porque ele ajuda você com sempre disciplina, com foco e tal. Quando é uma paixão assim, ele te motiva, né? E desestressa. Às vezes estressa, às vezes desestressa. Mas legal. E uma outra história muito interessante aqui. Conta um pouco sobre essa história da Kombi de 1969 e do Fusca de 68. Você coleciona? Não, coleciono não. Eu tenho um Fusca 68 legal. E uma Kombi 69 ali, que são os meus carros, na verdade, né? Eu não tenho carro. Eu uso... Você usa o Fusca? Não uso assim, porque ou às vezes eu uso para deslocamento aqui em São Paulo o carro do próprio conselho, o Uber ou transporte público, assim, que é mais fácil. Né? E são os carros que eu tenho. São dois. Mojimirim, estão lá guardados? Estão lá. Então, a Fusca e a Kombi estão lá. Mas é uma terapia também dirigir Kombi, Fusca. É total. E assim, é uma coisa que já virou meio que... também tem um fã-clube da Kombi, um fã-clube do Fusca. Tem grupos gigantescos. É muito legal. Para quem gosta, você não tem fim. Que legal. Mas são duas relíquias que eu tenho. Duas pessoas que você admira, né? Você falou em Ayrton Senna e Barack Obama. Fala um pouquinho o que você acha legal dessas duas personalidades. Barack, pela habilidade que teve. Grande diplomata. Diplomata, orador, uma pessoa com um discurso muito ponderado, equilibrado, em momentos muito difíceis. Teve a habilidade de conduzir, é reconhecido, né, por essa credibilidade. Você pode gostar ou não gostar, mas... é inegável que é uma figura pública, política, muito habilidosa e que foi presidente dos Estados Unidos. Né? E eu lembro, eu também gosto muito a habilidade e a diplomacia. Sereno, né? Sereno, colocado em diversas situações, apertado de todos os lados, mas ele consegue... Também tem uma formação fantástica, história de vida fantástica, é um exemplo... Exato, tem uma história de vida de superação muito interessante, né? Então, chegar onde chegou, né? O primeiro negro presidente dos Estados Unidos, uma trajetória bastante interessante e uma pessoa serena, ponderada. Eu gosto muito da figura pública, quando no meio do estresse, da confusão, consegue se manter no foco, né? Ficar calmo, manter... Isso é uma habilidade que o político que tem essa habilidade... tem uma grande vantagem assim na sua carreira, porque eu imagino você como político e no meio político, o nível de estresse, o nível de tensão, o nível de coisas que você estrategicamente precisa costurar é muito grande. E manter a calma nesses momentos, e o Barack foi um exemplo. Passa segurança, né? Exatamente. Você fala, você vê aquela confusão acontecendo, o debate, as pessoas se alteram, né, às vezes de uma maneira muito fácil, mas você sabe que ali você vai ter uma segurança, você vai ter um posicionamento sereno, você vai ter uma coisa sólida, né?
independente, agora a gente não está falando do qual partido ele é, a figura do Barack Obama, que realmente inspira muita gente. Dos principais ativos do Barack Obama, né, em diversas pesquisas que eu vi, assim, que até o cidadão americano que não compactuava às vezes com as decisões, mas admitia que tinha segurança no presidente. Então, isso é exato. Você ter alguém lá, você ter pessoas em funções importantes, te passa segurança, né, que independente se a decisão vai te agradar ou não, mas fala, meu... Ele sabe o que está fazendo. Exatamente. Porque política é conciliação também, né? Exatamente. Isso. Então, não dá para você... Eu acho que política envolve muita coisa e habilidades de negociação, e quando você tem uma figura que inspira essa confiança, eu acho que é bom para a nação, né? Acho que na política ele é uma excelente referência. E no esporte, e como cidadão, Ayrton Senna. Me fala dessa inspiração com Ayrton Senna. Apesar dele ser corintiano, né? Mas, é verdade. Mas o Ayrton Senna, ele está acima de time. Então, ele não é corintiano. Ele é o Ayrton Senna. Ele é o Ayrton Senna, enfim. Mas é uma pessoa, assim, que quando você fala de disciplina, dedicação, uma pessoa extremamente vertical nos objetivos, né? Todo mundo fala, putz, é o cara que queria ganhar a qualquer custo. Não é isso. Era uma pessoa que ele tinha uma disciplina e uma dedicação que era acima da média. Muito. Isso levava ele aos resultados que ele tinha. Então, ele era uma pessoa que não desistia nunca, ele tinha ali a perfeição como objetivo. Você pega histórias dele, né? Um dos livros dele que eu li fala na época do kart, quando ele foi dar a primeira volta com o kart acabado de ser montado e o pneu tinha chegado na caixa. O pessoal colocou o pneu no kart, ele deu uma volta, ele parou e falou assim, meu, esse pneu tá errado. Ele falou, esse pneu tá ruim. Ele falou, não, Ayrton, você tá enganado, porque a gente acabou de chegar, a gente abriu e colocou. Ninguém nem deu uma volta com o kart. Aí ele deu mais uma volta e falou assim, não, esse pneu não tá funcionando. Tem alguma coisa errada. Aí foram medir o pneu veio com a especificação diferente do que tava. Ou seja, e aí a conclusão da pessoa que estava contando a história falou assim, que o Ayrton Senna e o carro era uma coisa só. Ou seja, ele tinha muito essa sensibilidade, a alma, ele se entregava de alma demais. Então eu gosto muito disso, né? De você entender as coisas como funcionam realmente, para você poder se posicionar, para você poder ajudar a coisa a render melhor. E ele era uma peça fundamental, né? Ele não era só um piloto, ele era uma peça fundamental, por exemplo, na regulagem do carro, na montagem. Então ele ajudava o mecânico, que era o especialista, a chegar ou tirar o máximo possível de um equipamento. E ele trouxe algo para o automobilismo, né, para a Fórmula 1, como talvez o primeiro, assim, com essa intensidade, a disciplina. Né? Eu lembro o Nuno Cobra. O Nuno Cobra, né? Cobra Semente da vitória. Semente da vitória. O Nuno Cobra ficou muito famoso também depois, porque foi o personal treinador físico, e a disciplina era absurda, enquanto os outros pilotos de sucesso às vezes aproveitavam, e até merecidamente, assim, um pouco do glamour da Fórmula 1. Para ele o mais importante não era aquilo, era sim estar nas melhores condições possíveis que ele pudesse estar para ser mais competitivo possível e vencer. Uma palestra que eu ministro sobre alta performance, eu cito justamente ele falando, né, que o comprometimento dele era total. Então ele não importa, eu vou dar tudo que eu posso em termos de disciplina para chegar ao meu objetivo. E isso inspira demais, né? Isso inspira demais. Isso é muito bacana. Quando você se enxerga, né, em uma situação como essa, isso faz bem pra gente. Então, quando alguém te reconhece, é um cara comprometido, é um cara que se dedica, você ter essa característica é muito interessante. Então ele é realmente uma referência. Maravilha. E agora, Vinícius, chegando mais ou menos já na parte final do nosso programa, eu sempre costumo pedir uma dica para os nossos telespectadores, uma dica profissional, de vida, de sucesso. Enfim, as pessoas se inspiram por histórias como a sua, né, a sua trajetória, que está em plena evolução e ascensão, né, profissional. Uma dica para os nossos telespectadores
para terem sucesso aí na sua trajetória? Putz. Se você quiser falar para a sua câmera aqui. Vamos lá. Acho que uma das coisas que eu acredito muito é fazer o que gosta, né? Não acordar cedo para fazer o que você não gosta. Se você está trabalhando há 40 anos, né, você está descontente, o mundo aí fora está cheio de oportunidades. Tem espaço para todo mundo. Não é fácil, né? A vida não é fácil, realmente. Mas eu também, em 39 anos de idade, quem sou eu para dar dica para alguém ou ser algum tipo de referência? Mas eu nunca vi o mundo tão preparado para apoiar pessoas que realmente sejam comprometidas, que se dedicam, né? É muito triste quando você encontra pessoas, né, que estão em um momento da carreira e compartilha com você e fala assim, putz, amanhã eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu não quero, não faz. Né? Tem espaço, tem recurso disponível. O mundo nunca teve tanto recurso para investir em boas ideias. Então, se você está na dúvida aí, se você muda, se você se você pivota a sua carreira ou não, vai em frente. É isso que eu gosto. Legal. Principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, tem muito espaço para serviço, para boas ideias. Tem muito problema para ser resolvido. Observe e se você acreditar em você, se você tem essa vontade, siga porque vai dar certo. Que legal. Não, maravilhosa essa sua dica. Eu compartilho, é o que eu também costumo comentar com todo mundo. Uma vez que você definiu o seu propósito e seja autêntico, legítimo, seja da sua alma, do seu coração, que aí você se conecta com aquilo que você realmente quer fazer, vá e busque aquele seu objetivo. Antigamente, você falou uma coisa interessante, assim, existem oportunidades cada vez maiores para coisas novas. Muito. Você que é uma pessoa ligada à inovação e tecnologia, então você está descontente, porque é difícil escolher a profissão, né, Vinícius, aos 18, 19 anos. Com tantas possibilidades, a pessoa... Isso é uma outra questão do nosso sistema de educação que está sendo mudado, mas precisa ainda mudar mais. A pessoa tem que se inscrever para algum curso no vestibular. Sei. E ela não tem ideia, até por conta do que a gente falou anteriormente, essa interação da vida real dentro do sistema de educação. Então ela escolhe ou aquilo que o pai escolheu, ou aquilo que o amigo falou. Então é difícil escolher a profissão. Mas sempre tem tempo de você, quando cair a sua ficha, do seu propósito ficar claro para você, você pivotar, como você disse. Né? O propósito, ele é uma coisa muito difícil de encontrar, né? Não é fácil. Mas quando você enxerga, você sabe que você encontrou. Exato. Né? Mas além do propósito, observar os problemas. Né? Se você olhar no seu entorno, você vê problemas. Né? A sua rua tem problema, seu bairro tem problema, as pessoas têm problemas. Né? Para quem é empreendedor, isso é uma oportunidade. Total. Você enxergou o problema, enxerga a oportunidade. Vê se isso tem escala, é o problema de uma pessoa, é o problema de muita gente. Se for problema de muita gente, a gente está falando de uma rentabilidade. Falou, se você conseguir entrar nesse espaço onde tem esse problema com alguma solução, você tem um negócio. Parou em pé, você tem um negócio. Legal. Exatamente. Então, estimular as pessoas realmente a olhar, sair um pouco da bolha, olhar no entorno, né? Se está querendo empreender, esse é o caminho. Maravilhoso. Vinícius, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria te agradecer bastante por sua entrevista, muito inspiradora, contando um pouquinho da sua trajetória. Certamente você inspirou muita gente aí com as suas palavras, seus pensamentos, suas ideias e até mesmo com as pessoas que você admira, né? O Ayrton Senna e o Barack Obama, que são duas pessoas que quem não conhece, talvez os jovens estudem um pouco da história dessas duas personalidades. Te agradecer, te desejar, acima de tudo, um sucesso continuado, que Obrigado, você já Patrick. vem tendo. Obrigado. A gente torce para que pessoas como você, que tem propósito, que tem essa garra e que estão conseguindo concretizar os seus projetos, os seus planos, continuem nessa trajetória. Obrigado. Então, muito obrigado pela sua participação e quando você tiver projetos ou outras oportunidades de compartilhar com a gente, Business 360 está à disposição para te ouvir, porque aqui a gente dá a voz a quem procura fazer a diferença.
Obrigado, Patrick. Foi um prazer conversar com você, com todo o pessoal que te acompanha aí, convidá-los, né, a conhecer todos os projetos e os trabalhos do CREA São Paulo. Tem muita coisa acontecendo. Então, lá no site do CREA São Paulo, creasp.org.br, tem muita coisa ali, não só para o profissional, mas para a população em si, né, para conhecimento e para referências ali com relação à engenharia, agronomia, geociências. Tá? Convidá-los também a acompanhar aí todo esse conteúdo que a gente acaba divulgando por meio das redes sociais, Vinícius Marchese, todas elas, com CH, Marchese. Isso, a gente vai né? colocar aí no GC depois. Boa. E parabenizar mais uma vez pela iniciativa de compartilhar por meio dessas entrevistas boas experiências, dicas, tudo que espero que possa ajudar as pessoas aí que estão acompanhando. Muito legal. E com essas palavras finais do Vinícius Marchese, que é o presidente do CREA São Paulo, e suplente a deputado federal, a gente se despede dessa edição do Business 360, com esse espírito que a gente sempre fala, de acreditar nos seus sonhos, de projetar as perspectivas de empreendedorismo, de realmente buscar realizar os seus sonhos, porque com disciplina, um planejamento estratégico, você vai conseguir realizar os seus sonhos. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa Business 360. Fiquem todos muito bem e até logo.